Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 15 horas. E você confere agora as principais notícias dessa tarde. E olha só, um estudo revelou que a solidão pode aumentar em até 31% o risco de desenvolver demências na velhice. A pesquisa também mostra que os idosos que se sentem sozinhos têm uma chance maior de sofrer com Alzheimer e outros tipos de demência. A pesquisa foi publicada em uma revista norte-americana e analisou dados de mais de 600 mil pessoas e descobriu que a falta de conexão social afeta diretamente a saúde do cérebro, comprometendo memória e concentração. Mas é importante entender que solidão e isolamento social não são a mesma coisa. O isolamento acontece quando a pessoa não tem ninguém com quem se relacionar, enquanto a solidão é um sentimento de estar desconectado, mesmo que rodeado de pessoas. Por exemplo, um idoso em uma casa de repouso pode estar cercado de outros, mas ainda assim se sentir sozinho se não tiver o apoio emocional necessário. Esse vazio pode afetar funções cognitivas, como a memória e a capacidade de realizar tarefas diárias. A boa notícia é que a solidão é um fator de risco que podemos mudar. A solução está em manter a mente ativa, praticar exercícios, ter uma alimentação saudável e, principalmente, cultivar relações sociais. Por isso, se você tem um idoso na família, não deixe de passar um tempo com ele, conversar e mostrar que está presente. Isso pode fazer toda a diferença para a saúde mental deles. E a gente muda de assunto para falar de esportes, isso porque hoje a seleção brasileira entra em campo contra o Uruguai. A partida é válida pelas eliminatórias da Copa de 2026 e a torcida está bem desconfiada. Porém, a equipe pede apoio neste momento. A seleção brasileira enfrenta o Uruguai nesta terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Com alguns altos e baixos, a Canarinho vai a campo em meio a um clima de desconfiança por parte da torcida, principalmente após empatar com a Venezuela. E para reconquistar o apoio dos torcedores, o Brasil precisa da vitória. Na última coletiva, o zagueiro Marquinhos, inclusive, fez um pedido aos torcedores para que eles não abandonem a equipe nesse momento tão importante. Eu acho que é um pedido assim, não abandona a seleção brasileira, não deixa de lado a seleção brasileira, não. Eu acho que é a minha terceira ciclo, o meu terceiro ciclo de Copa do Mundo, e eu posso dizer com toda certeza, assim, 100%, que todos que estão aqui vindo vestir essa camisa da seleção brasileira estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muita dignidade. O que dá um pouco de esperança é o mando de campo. A bola rola às 21h45 em Salvador, na Arena Fonte Nova. E em 21 partidas na capital baiana, a seleção brasileira está invicta. São 15 vitórias e 6 empates. Em caso de vitória, o Brasil vai a 20 pontos e sai da quarta colocação e pode chegar na vice-liderança, que atualmente é ocupada pelo próprio Uruguai. Mas para isso, outra combinação de resultados precisa acontecer. A Colômbia não pode vencer o Equador. O Brasil deve ir a campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. No meio-campo, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha. E no ataque, Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. Então vamos continuar apoiando a seleção e torcer para que dias melhores venham. E ainda falando sobre futebol, nesta terça-feira o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, completa 10 anos de história. E desde então tem sido fundamental em grandes conquistas do Verdão. Há exatos 10 anos atrás, no dia 19 de novembro de 2014, o Palmeiras recebeu o Sport pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi derrotado por 2-0. Mas a surpresa do dia não foi a derrota palmeirense, e sim a inauguração do novo estádio do Verdão, uma grande transformação do que era o antigo Palestra Itália. De lá para cá, o estádio foi uma grande força na ascensão do Palmeiras e palco de grandes alegrias e tristezas da torcida palmeirense. 8 milhões de torcedores já ocuparam as arquibancadas do estádio, sendo uma média de 30 mil torcedores por jogo. Foram 308 jogos do time masculino no total. Palmeiras venceu 205 vezes, empatou 60 e perdeu 43 jogos. Dos 14 títulos que o Verdão já levantou na última década, 9 foram dentro do Allianz Parque. Foram 2 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil, 4 Paulistões e 1 Recopa.
Os números comprovam que a Arena é parte decisiva em uma das eras mais vitoriosas na história do clube. Dudu é o jogador com mais partidas no estádio, com 204 no total. E Rafael Veiga o artilheiro, com 51 gols. O estádio, além de ser um grande palco para grandes jogos de futebol, se tornou um marco turístico da cidade de São Paulo. Atraiu o público com restaurantes, tour pelo estádio, sala de troféus, 663 eventos corporativos, 218 festas de aniversários, 435 jogos de futebol entre competições da base, profissional e feminina e 230 shows. Mais de 14 milhões de pessoas passaram pelo Allianz Parque desde que ele foi inaugurado, 10 anos atrás. E que continue trazendo muitas alegrias aí ao torcedor palmeirense. Por enquanto é só, muito obrigado pela sua companhia. Você acompanha mais notícias daqui a pouquinho no Redação Hit com o Kleber Werneck às 15h30. Até mais!